Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos dentro do mês das missões e nesse final de semana celebramos o Dia Mundial das Missões, com a coleta pelas missões e também da obra da infância missionária. Estamos no mês do Rosário e esse mês de outubro nós iniciamos com muita alegria, celebrando logo no início, na primeira semana de outubro, a Semana da Vida, que depois concluiu-se com o dia do Nascituro. E as festas marianas, que nós celebramos nesse mês. Nossa Senhora do Rosário, que inclusive dá nome também nesse mês temático, Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, como foi domingo passado, e Nossa Senhora de Nazaré, para quem está no norte do Brasil. São sinais, são temas importantes para a nossa vida, para a nossa caminhada. Com relação ao mês das missões, nós temos dois temas. E é bom que nesse Dia Mundial das Missões, nós reflitamos sobre isso. Para o Brasil, nós temos justamente o mês das missões, chamado Missão para Libertar. Enviou-me para anunciar a libertação. É o tema que no Brasil as pontifícias obras missionárias sugeriram para a nossa reflexão, que está dentro da preocupação com o tema da campanha da fraternidade, que nesse ano foi sobre o tráfico humano e a questão da libertação de tantas situações. Então, o tema da novena missionária para o país é essa preocupação que a nossa missão evangelizadora deve, consequentemente, levar a uma nova vida, seja a libertação do pecado, seja também as várias situações de escravidões humanas que existem em nossa sociedade. Por isso o tema, Missão para Libertar, enviou-me para anunciar a libertação. É o tema da novena aqui no Brasil. Mas também para esse dia, Mundial das Missões, nós temos a mensagem do Papa. O Papa Francisco, para esse Dia Mundial das Missões, colocou como tema uma igreja em saída, que é um pouco o tema que o Papa tem sempre colocado, e ele coloca para nós, nesse Dia Mundial das Missões, a questão da alegria de anunciar o Evangelho. Primeiras partes dessa sua mensagem para o Dia Mundial das Missões, lembra isso justamente, e recorda no texto que ele comenta, de Lucas 10, quantos momentos fala da alegria, a alegria do Senhor, a alegria dos discípulos que voltam evangelizando. E ele vai lembrar, número 4 da sua mensagem, que o mundo de hoje muitas vezes tem uma tristeza do individualismo, o comodismo, a mesquinhez, a busca desordenada dos prazeres superficiais, enfim, várias situações. Por isso a humanidade tem grande necessidade de atingir a salvação trazida por Cristo. Então ele vai lembrar que no mundo, às vezes, cansado, meio triste e ao mesmo tempo sem tantas situações de greves, de muitas vezes situações de violência, de guerras, em tudo quanto é lado, de insatisfações as mais diversas, o cristão é chamado a ser um sinal da alegria, de contagiar com a alegria de uma vida nova, que não é estar alheio às questões, mas é dizer que há sempre esperança para quem tem fé. Por isso, lembra o Papa, para esse Dia Mundial das Missões, o tema, uma igreja em saída. A nossa missão de igreja, para estarmos sempre buscando ir ao encontro das pessoas para anunciar a verdadeira alegria. Então, são dois temas nesse mês de outubro. O tema da novena missionária, aqui para o Brasil, Missão para Libertar, enviou-me para anunciar a boa nova, anunciar a libertação, e, ao mesmo tempo, o tema da mensagem do Papa para esse Dia Mundial das Missões, que é uma igreja em saída. E é claro que nós todos somos convidados, chamados a viver missionariamente, a vivermos como consequência de sermos discípulos e sermos também missionários. Por outro lado, nós também somos chamados a ajudar, a contribuir para as missões católicas, especialmente das igrejas jovens, ou então para lugares onde os cristãos não conseguem subsistir sozinhos. Então, nós colaboramos com a nossa coleta nesse final de semana para as missões. Em cada missa, em toda a coleta de cada missa,
deve ser enviado através da sua diocese ou arquidiocese para justamente a campanha missionária, para as missões católicas, né, no mundo inteiro, através da congregação para a evangelização dos povos, que tem essa missão de custear os missionários, tanto os trabalhos de evangelização como trabalhos sociais pelo mundo afora. É o nosso modo também de nós trabalharmos pelas missões. Por isso, em todas as missas, a coleta, né, para as missões. Dia Mundial das Missões, Dia da Infância Missionária, recordando esses dois temas, que nós somos chamados de ser uma igreja em saída para libertar e anunciar a libertação às pessoas para ver uma vida nova. Que nesse Dia Mundial das Missões e da Infância Missionária, em todas as nossas paróquias, além da coleta mundial pelas missões, tomemos consciência dessa nossa responsabilidade de trazermos esse coração aquecido e preocupado em anunciar o Evangelho e encontrar meios, maneiras criativas, renovadas para anunciar o Evangelho a toda criatura, a todas as pessoas, que é o mandato de Jesus. O Senhor nos mandou justamente a isso. E nesse domingo, meus irmãos e irmãs, a palavra de Deus, né, que nós ouvimos, né, nas leituras desse final de semana, nos coloca sobre a importância de nós sabermos que existem muitas ciladas na sociedade, muitas ciladas para a questão da igreja e muitos questionamentos. E, ao mesmo tempo, questionamentos que falam sobre o papel da igreja, a missão da igreja, o seu papel no mundo, na sociedade. Aliás, uma das coisas que mais se fala aqui no Brasil, e muitas vezes de maneira muito errada, é a questão que o Brasil é um país laico, então não existe a questão religiosa. Ora, país laico significa um país que não tem uma religião própria, mas sabe observar e sabe respeitar todas as religiões. Se fosse um país ateu, seria um país até teocrático ou antiteocrático, digamos assim. Então, um país que é realmente laico é um país que respeita a todos, tanto quem tem religião como quem não tem, e respeita todas as religiões. E sabe respeitar também a diversidade religiosa, sabendo justamente ver aquilo que cada um tem enquanto sua responsabilidade ou sua fé. E nesse aspecto, a leitura de Mateus, capítulo 22, versículos 15 a 21 desse final de semana, nos fala disso. Tentaram pegar Jesus em uma certa contradição, né? Ou seja, tentaram apanhar Jesus em alguma palavra, né? Um plano feito pelos fariseus. E aí, justamente, elogiaram no começo, né? Tentando, Senhor, sabemos que o Senhor ensina o que é verdade, sabemos que não deixa influenciar por ninguém, mas podemos ou não pagar o tributo a César? Aqui tem justamente a questão complexa, porque um país dominado, como na época de Jesus, e que era obrigado a pagar um tributo aos dominadores, não é? Havia muito ódio, muito rancor com relação a essa questão. E Jesus vai responder, não é? Qual que é a moeda que vocês pagam? Como é que vocês usam? Que tipo de dinheiro que vocês usam? Então levaram a moeda e viram que era a moeda romana. Então disse, de quem é figura? De César. Ora, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ora, meus irmãos e irmãs, a questão de relacionamento entre aqueles que têm fé e o Estado, para nós é muito tranquilo. Ou seja, a pessoa, o cidadão, ele pode ter a sua religião, pelo fato de ter sua religião e ser cristão, ele não é um cidadão de segunda classe, mas ele também é chamado a se responsabilizar na construção da sociedade, a se responsabilizar também por tudo aquilo que existe na sociedade. Então, Jesus deixa muito claro isso, ou seja, de todos nós sabemos diante da nossa sociedade qual é o nosso lugar. Na época, né, os judeus, na época, se aceitavam o dinheiro, né, do Império Romano, também deviam se sujeitar também às leis do Império Romano da época. Então, cabe a nós pensarmos um pouco também sobre essa nossa responsabilidade dentro do Estado de como viver a nossa vida de fé. E, ao mesmo tempo, sermos responsáveis na construção de uma sociedade mais justa, solidária, fraterna. Ou seja, o cristão tem essa missão. Ele está presente na sociedade, presente no mundo e quer, com a sua vida, com o seu trabalho, com a sua reflexão, ajudar a construir esse mundo mais justo.
Portanto, o fato de ter uma fé, ter uma religião, não nos isenta de nos corresponsabilizarmos pela sociedade. Muito pelo contrário. Ao evangelizarmos, nós nos sentimos responsáveis, corresponsáveis pelas pessoas que estão ao nosso redor. E, ao mesmo tempo, com aquilo que é a sua promoção humana, a sua dignidade humana, para que realmente todos nós possamos, meus irmãos e irmãs, olhar e ver que esse mundo pode ser melhor quanto mais e melhor os cristãos assim viverem. Depois, meus irmãos e irmãs, nós temos Isaías, leitura primeira desse final de semana, em que ele fala justamente sobre o Senhor que nos toma pela mão, não é? E por isso mesmo nos chama pelo nome. Por causa do meu servo Jacó, do meu eleito Israel, chamei-te pelo nome, reservei-te, né? E não me reconheceste. Eu sou o Senhor, não existe outro fora de mim, não há Deus, não é? Fora de mim. Ora, a leitura de Isaías fala para todos nós, meus irmãos e irmãs, que quanto mais nos relacionamos com o Senhor, mais nós o encontramos com o nosso Deus. E é bom que no meio dessa sociedade, muitas vezes permissiva, individualista, como lembra o Papa na sua mensagem para o Dia Mundial das Missões, toda uma sociedade de guerra, de violências, etc., que também nós saibamos reconhecer o Senhor, não é? Reservei-te e não me reconheceste, chamei-te pelo nome, eu sou o Senhor, não existe outro. Ou seja, esse poder de ver, meus irmãos e irmãs, que a fé nos faz reconhecer essa presença de Deus em nossa vida. E o fato de vivermos com o Senhor nos faz viver a nossa vida humana com a nossa fé e com a nossa corresponsabilidade de cidadão. Acho que isso os cristãos católicos vivem muito bem, dessa grande preocupação. Porém, hoje, com toda a contestação, mudança de época e tal, parece que não se pode professar fé e dar opinião diante da sociedade, porque acho que a fé está mandando a obedecer a todo mundo da mesma forma. Ora, nós falamos aquilo que nós vivemos, muitas questões são questões humanas, de direitos humanos, mas também a fé nos ilumina para podermos ajudar o mundo a ser cada vez melhor. É nesse sentido que a dignidade humana supõe também o respeito a cada crença, a cada religião, a cada um de nós. E por fim, meus irmãos e irmãs, a segunda leitura, primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, que lembra isso, ou seja, que Paulo escrevendo à igreja de Tessalônica, ele agradece a Deus nas orações, não é? E agradece a Deus justamente recordando a atuação de fé daquele povo, o esforço da vossa caridade e firmeza de vossa esperança em Jesus Cristo, porque são os escolhidos do Senhor, não é? E por isso mesmo o Evangelho não chegou até eles só por palavras, mas também pela força do Espírito Santo, ou seja, com toda a abundância. São Paulo vai lembrar justamente que essa evangelização, essa missão, né, que cada um de nós é chamado a ser, a testemunhar, portanto, a viver no Senhor, no meio de um mundo complexo como o nosso, vivemos a nossa fé, como ele elogia aqui, a comunidade tessalônica. Por isso, meus irmãos e irmãs, nesse final de semana, Dia Mundial das Missões, da Infância Missionária, né, em que todos nós também nos alegramos com a beatificação do Papa Paulo VI, né, em Roma, no encerramento da terceira Assembleia Geral Extraordinária do Sínodo dos Bispos, que é sobre a família, peçamos ao Senhor que possamos prosseguir nossa caminhada missionária, evangelizadora, vendo com toda a consciência e clareza o que realmente acontece em nossa vida, enquanto cristãos, enquanto povo de Deus, chamados a testemunhar Jesus Cristo e a viver cada vez mais intensamente a nossa vida. Que Deus abençoe, proteja e guarde a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.